A China acabou de cortar o fornecimento de terras raras para o Japão. E se você acha que isso é só uma briga entre asiáticos, você precisa entender uma coisa. Sem terras raras, não existe iPhone. Não existe carro elétrico. Não existe tecnologia moderna. E a China controla 90% da produção mundial. Isso não é retaliação. É checkmate estratégico. E o reflexo disso vai chegar no preço de tudo que você compra nos próximos meses. Desde o celular até o carro. Porque o tabuleiro mundial mudou. E ninguém te avisou. Se você quer entender o jogo antes de ser atropelado por ele, deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque o que eu vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a tecnologia que está na sua mão. Vamos direto ao ponto. No dia 6 de janeiro de 2026, a China emitiu o anúncio número 1 do Ministério do Comércio, efetivo imediatamente, proibindo a exportação de itens de duplo uso para o Japão. E aqui está o detalhe. Itens de duplo uso são tecnologias que servem tanto para fins civis quanto militares. Traduzindo, a China cortou o fornecimento de terras raras médias e pesadas para empresas japonesas. Essas terras raras são essenciais para fabricar motores de veículos elétricos, espelhos laterais de carros, alto-falantes, bombas de óleo. Tudo que tem motor elétrico depende disso. Mas o que poucos perceberam é que a China não atacou só o Japão. Ela atacou qualquer país que tentar repassar esses materiais para empresas japonesas. O anúncio deixa claro: qualquer organização ou indivíduo de qualquer país que transferir itens de duplo uso da China para o Japão será responsabilizado legalmente. Isso é guerra econômica com alcance global. E tem um nome técnico: extraterritorialidade. A China está usando a mesma tática que os Estados Unidos sempre usaram com sanções. Só que agora do outro lado do tabuleiro. E aqui está a conexão que ninguém fez. Isso aconteceu uma semana depois de Trump aprovar 10 bilhões de dólares em venda de armas para Taiwan. O maior pacote de armas da história entre Estados Unidos e Taiwan, incluindo 420 mísseis ATACMS, os mesmos que foram enviados para a Ucrânia. A resposta da China foi imediata. Sancionou 10 indivíduos e 20 empresas americanas de defesa. Boeing, Northrop Grumman, L3Harris. Todas tiveram ativos congelados na China. Executivos proibidos de entrar no país. Empresas chinesas proibidas de fazer negócios com elas. Mas as sanções contra empresas americanas todo mundo esperava. O que ninguém viu vindo foi o golpe no Japão. Porque o Japão não vendeu armas para Taiwan. Mas a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, cometeu um erro estratégico fatal em novembro do ano passado. Ela disse publicamente que se a China atacar Taiwan de forma que ameace a sobrevivência do Japão, isso poderia provocar uma resposta militar japonesa. A China chamou isso de provocação. E agora, está cobrando o preço. Porque o Japão acabou de aprovar um orçamento militar recorde de 9 trilhões de ienes. Isso é 58 bilhões de dólares. Aumento de 3,8% no gasto militar. E para a China, isso é remilitarização. E remilitarização do Japão é linha vermelha inegociável. Agora me responde. O que acontece quando você corta o fornecimento de terras raras para a segunda maior indústria automotiva do mundo? Exatamente. A produção trava. E quando a produção japonesa trava, a cadeia global de suprimentos entra em colapso. Porque o Japão fornece peças automotivas para o mundo inteiro. Toyota, Honda, Nissan, todas dependem de terras raras chinesas para fabricar motores elétricos. E a China sabe disso. Por isso, o golpe foi cirúrgico. E tem um detalhe técnico que muda tudo. A China tem uma lista de 1.100 itens de duplo uso que precisam de licença para exportação. Dentro dessa lista, existem pelo menos 7 categorias de terras raras médias e pesadas. Mas o Ministério do Comércio chinês não especificou quais itens estão cobertos pelo ban. Traduzindo, empresas japonesas não sabem exatamente o que podem ou não podem comprar. E essa indefinição é proposital, porque cria incerteza. E incerteza paralisa investimentos, contratos, produção. Mas o porta-voz do Ministério do Comércio tentou acalmar o mercado dizendo que usuários civis não serão afetados. Só empresas militares. Mas aqui está o problema. Quem define o que é uso civil e o que é uso militar quando estamos falando de tecnologia de duplo uso? Um motor elétrico de carro pode ser usado em um veículo comum, ou pode ser adaptado para um drone militar. Uma bateria de lítio pode alimentar seu celular. Ou pode alimentar um sistema de mísseis. E a China sabe disso. Por isso, o controle é total. E enquanto o Japão protesta formalmente na embaixada chinesa em Tóquio,
alegando que a medida viola práticas internacionais, a realidade é simples. A China não está violando nada. Ela está usando o mesmo manual que os Estados Unidos escreveram, só que agora contra aliados americanos. Porque durante décadas, os Estados Unidos controlaram semicondutores, tecnologia de ponta, softwares estratégicos. E agora a China controla as matérias-primas que fazem tudo isso funcionar. Terras raras, lítio, grafite, nióbio. E aqui está a parte que conecta tudo. A Venezuela, a prisão de Maduro, a intervenção americana. Tudo isso faz parte do mesmo jogo, porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e minerais críticos no subsolo. A China investiu bilhões na Venezuela. Infraestrutura, energia, mineração. E agora, os Estados Unidos cortaram essa conexão. E a resposta da China não foi militar. Foi econômica, cortando o fornecimento de materiais críticos para aliados americanos. Esse é o novo modelo de guerra. Não é tanque, não é míssil. É cadeia de suprimentos, controle de materiais, domínio tecnológico. E a China está jogando esse jogo melhor do que qualquer outro país. Porque enquanto os Estados Unidos se preocupam em vender armas, a China se preocupou em controlar as matérias-primas que fazem as armas funcionarem, e os carros, e os celulares, e tudo que depende de tecnologia moderna. E o Brasil está exatamente no meio desse tiroteio, porque nós temos nióbio, temos terras raras, temos lítio, e tanto Estados Unidos quanto China querem acesso a esses materiais, e nós vamos ter que escolher um lado. Mas escolher um lado significa perder acesso ao outro. E isso vai definir o preço de tudo no Brasil pelos próximos anos. Porque se a gente se alinha totalmente aos Estados Unidos, perdemos o mercado chinês. Se a gente se alinha à China, enfrentamos pressão americana. E enquanto isso, o consumidor brasileiro está vendo o reflexo. Dólar subindo, inflação subindo, produtos eletrônicos mais caros, carros elétricos inacessíveis. Porque a guerra tecnológica global afeta diretamente o que você paga no supermercado. Mas tem uma camada ainda mais profunda nessa história. A China não está só cortando materiais. Ela está construindo um sistema paralelo. Sistema de pagamentos fora do SWIFT. Moeda lastreada em ouro. Acordos comerciais em yuan. E o Japão, ao se posicionar publicamente sobre Taiwan, se tornou alvo. Porque Taiwan é a linha vermelha absoluta da China. E qualquer país que ameaçar interferir militarmente vai sofrer consequências econômicas severas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China foi direto. Taiwan é o núcleo dos interesses fundamentais da China e a primeira linha vermelha que não pode ser cruzada nas relações com os Estados Unidos. Qualquer ação provocativa vai ser respondida com força. E a resposta não veio com tanques. Veio com controle de exportação, porque no século XXI, você não precisa invadir um país para destruir sua economia. Você só precisa cortar o fornecimento dos materiais que fazem a economia funcionar. E aqui está o que as montadoras não querem que você saiba. A transição para veículos elétricos depende totalmente da China. Porque a China controla 90% da produção de terras raras. E sem terras raras, não existe motor elétrico competitivo. Então, enquanto governos ocidentais falam em independência tecnológica, a realidade é que a dependência é total. E a China sabe disso. Por isso está usando esse controle como arma estratégica. E o pior, isso é só o começo. Porque se a China aplicar o mesmo modelo de controle de exportação para outros países que apoiarem militarmente Taiwan, a cadeia global de suprimentos vai entrar em colapso total. E ninguém está preparado para isso. Porque o mundo passou décadas terceirizando produção para a China. E agora a China tem o botão de desligar. E ela acabou de apertar esse botão no Japão, como aviso. Então, quando você vê notícias sobre sanções, sobre controle de exportação, sobre terras raras, saiba. Isso não é briga diplomática. É reconfiguração do poder global. E quem controla os materiais, controla a tecnologia. E quem controla a tecnologia, controla o futuro. Agora me diz, você ainda acha que a guerra da China é só com o Japão? Ou você entendeu que o tabuleiro inteiro está mudando? Deixa o like, se inscreve no canal. Porque o próximo movimento pode definir se a tecnologia que você usa vai ficar mais cara ou se vai simplesmente desaparecer do mercado. E quando isso acontecer, você vai querer ter entendido o jogo antes. Porque no novo mundo multipolar, quem não se adapta fica isolado. E isolamento econômico é o novo equivalente à derrota militar.